Fala fiel, boa boa, final de jogo, Corinthians 2, Energético de Bragança 0, Coringão somando pontos no Campeonato Brasileiro, que é o que a gente tem que fazer agora, né? Somar o quanto antes os pontos no Brasileirão, para quando começar o mata-mata do Paulista, começar a Libertadores, a gente conseguir dar prioridade para essas competições, que é a competições que a gente mais almeja, que a gente mais tem possibilidade de ser campeão, mas nós também não podemos simplesmente abrir mão do Campeonato Brasileiro e começar a correr risco logo no começo, né, mano? Começar a pontuar o quanto antes para chegar mais tranquilo quando começar essas fases. Corinthians que fez um primeiro tempo assim bem ruim, para falar a verdade, um jogo bem sonolento, mas no segundo tempo o Coringão reagiu e conseguiu essa vitória, né? Começando pela escalação, mano, o Corinthians vai campo hoje com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Acredito que esse seja o nosso sistema defensivo titular hoje. Aí no meio de campo tava o Ranielli, Matheus Pereira, Carrijo, Rodrigo Garro. E no ataque, Memphis e Yuri. O Bidon, né, que teve a lesão no jogo contra o Palmeiras. O Dorival falou sobre a... Vamos ver ainda sobre a gravidade dessa lesão. O André também teve uma lesão. Então recuperação para os nossos moleques da base aí que estavam brilhando no timão. Espero que eles se recuperem o quanto antes para eles voltar na alegria para a fiel torcida. Mas de resto, mano, esse foi o time titular do Corinthians. Corinthians que no primeiro tempo, como eu falei, foi um jogo bem sonolento. O Corinthians ali no comecinho já não teve, já fez o Red Bull fez o Hugo Souza trabalhar em dois lances, né? O Hugo fez duas defesas ali. Eu assisti o jogo ontem no estádio, tava no setor da Sul ali. Então o Corinthians no primeiro tempo eles atacou pro outro lado e no segundo tempo eles atacaram aqui no gol na nossa frente, né? Então, mano, o Corinthians não teve até umas oportunidades que o Corinthians criou, mas que na hora do contra-ataque, quando se explorou bastante contra-ataque nesse jogo, mas que não aproveitou, mano. O Yuri, uns lances deu uma vacilada, uns lances o cara meio que falhou, os caras estavam meio sonolento, tava meio ruim, teve algumas oportunidades, mas também não teve uma grande chance, nenhum dos lados ali, teve essas duas defesas que eu falei do Hugo e basicamente foi isso. Teve o chute do Yuri também lá no goleiro dos caras, mas é isso. Aí no segundo tempo o Corinthians volta diferente, o Corinthians volta mais ligado, volta mais inteiro pro jogo. Logo no começo faz 1 a 0 ali com o Gabriel Paulista. Cobrança de escanteio do Garro, Gabriel Paulista de cabeça, gol 1 a 0, é nóis, vamos que vamos. Corinthians, depois desse jogo, depois desse gol, começou a controlar um pouquinho o jogo, mas logo em seguida, mano, teve um pênalti. O jogador do Red Bull chuta, o Gustavo meio que ele tá saindo, a bola pega no braço dele, ele tá saindo ali o juiz da pênalti. É um pênalti questionável, mas como eu falei, mano, se fosse a favor a gente talvez a gente falaria, é pênalti, é pênalti. Quando é contra a gente fica meio, será que é pênalti mesmo? Né? Ele tá tirando o braço, mas a bola pegou na mão, é isso, vamos que vamos. E Hugo Souza, caralho, Hugo Souza foda pra porra, mano. Cadê os arrombados que estavam falando mal do Hugo aí? Vai tomar no olho do cu de vocês todos, seus pau no cu. Hugo, monstro hoje. Agora ele se torna o terceiro goleiro com mais pênaltis defendidos. Ele empatou agora com o Gilmar dos Santos Neves, com 11 pênaltis defendidos. Só tá atrás agora do gigante Cássio, o do Ronaldo Giovanelli. Hugo Monstro fez essa defesa do pênalti que, mano, salvou a gente ali. Se a gente toma um empate naquele momento, talvez o Red Bull comece a crescer, comece a gostar ainda mais do jogo e talvez uma tragédia acontecesse ali naquele jogo, né? Então, vamos que vamos. Ao Corinthians foi indo. Ele, mano, no segundo tempo, teve um lance que o Yuri pega a bola, ele corta pro meio, vai, chuta. O goleiro dos caras defende, a bola sobra pro Bidu, Bidu meio que manda meio que um voleio, assim, se joga, faz o gol, 2 a 0, é nóis, vamos que vamos. Aí durante o jogo, mano, o Dorival fez algumas substituições, todas as substituições logo, porque senão acabamos perdendo. Aí entrou Vitinho, Kaique, Charles, o Alan fez a sua estreia, e no finalzinho entrou o Guinegão. E aí saiu o Carrijo, Matheus Pereira, Garro e Yuri Memphis, né? Essas foram as substituições que o Dorival fez. O Alan, que estreou bem, mano, primeiro jogo ainda, cedo pra falar, mas fez uma boa estreia. Foi um jogador assim que logo no primeiro toque dele ele já quase deu uma assistência pro Yuri, né, mano? Ele dá um passe foda pro Yuri. E Yuri foi, perde mão do chute, o goleiro defende. Mas uma boa estreia do Alan. Espero que ele continue desse jeito. Deu chapéu, deu caneta. Vamos que vamos, né, mano? É assim que vamos encorpar esse elenco que a gente precisa, né? Ter um elenco um pouco melhor pro resto da temporada, pô. Agora, como eu falei, vai começar a mata-mata de Paulista, daqui a pouco começa a Libertadores, aí tem Copa do Brasil também. Não podemos esquecer do Campeonato Brasileiro para não ficar sofrendo até as rodadas finais. Então, é bom a gente estar incorporando esse elenco com jogadores assim que chegam para agregar a nossa equipe. Mano, como eu falei, eu tava na arena nesse jogo, vou falar pra vocês, decepcionante. O público da arena nesse jogo, mano, foi um público ridículo. A verdade é essa, mano, foi um público tosco, um público ridículo.
foi, foi 26 ou 28 mil o público desse jogo. Já tinha sido um público ruim contra o Capivariano, que eu também tava lá na arena, mas não dá pra entender, né, mano? Dá pra gente colocar um pouco a culpa na diretoria também? Com certeza. São 3 jogos seguidos na arena e os caras com um ingresso mais alto. A gente zoa os públicos dos Tricas, porque eles não voltam do estádio, mas o preço do ingresso deles é mais barato. Pô. Já cansei de ver primo meu indo lá pro Morumbi pagando 10 conto no ingresso. Coloca 10 conto no ingresso da arena pra você ver se não vai dar superlotação mais do que cabe lá na arena, né? Mas então, mas também não dá pra colocar só a culpa na diretoria, mano. Acho que tem que estar pra entender o que tá acontecendo. Como não é desculpa isso daí, né? É óbvio, que é véspera de carnaval, 3 jogos seguidos na arena, o ingresso não tá barato, mas também, né, os caras estão esperando o quê? Estão esperando mata-mata do Paulista, estão esperando o Libertadores começar. Foda, fiel. Ó, foda. Muita gente que quer conhecer o estádio, quer ir pra arena a primeira vez, mas só quer ir em jogo grande. Jogo assim os caras não querem ir. Foda isso aí, mano. Tem que tá revendo essas coisas, porque pra mim foi um público ridículo. Quando eu entrei no jogo, eu entrei no estádio, né? Eu entrei, o jogo ainda não tinha começado, mas já tava no mini nacional. E, mano, falar pra você, ali na leste e na oeste é normal isso daí, porque na oeste é só os pau no cu. Mas na leste, geralmente, tem um pouco mais de gente. E na hora que a gente entrou, mano, tava muito vazio. Cara, até tomou um susto. Falei, nossa, mano, nunca vi esse estádio tão vazio desse jeito. Foda isso aí, mas vamos que vamos, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui, mano, no dia 13 de fevereiro. Hoje é aniversário do Memphis Depay, mano. Hoje é aniversário do chefe. Então, queria deixar aqui os parabéns ao Memphis Depay, que não fez uma boa partida. Não jogou bem nesse jogo, novamente. Pra mim, o Memphis nesse ano, ainda, né? Nesse ano, não me lembro de uma boa partida do Memphis. Tá devendo pra caramba. Já falei, o ano já começou. O Corinthians foi campeão contra o Flamengo, foda, mas o ano já começou. Não vou criticar o Memphis, essa parte aqui é só para dar os parabéns pra ele mesmo, mas vamos que vamos, Memphis. Vamos que vamos, porque esse ano você tá devendo. E ano de Copa do Mundo, né, mano? Sei que você já tá garantido lá na sua seleção, mas vamos correr aqui no Corinthians também, porque a gente, por mais que a gente já foi campeão esse ano, a gente ainda quer mais. Né? Então vamos que vamos, meus parabéns ao Memphis Depay, muitos anos de vida, sucesso, progresso, muitos títulos pro Coringão na sua carreira ainda. E basicamente é isso, né, mano? O Corinthians com essa vitória vai para 12º no Campeonato Brasileiro, lembrando que o time ainda tem um jogo a menos, né? Vai fazer o jogo contra o Atlético Paranaense na semana que vem. E os pau no cu da TNT, né, mano? Vocês arrombados aí que se não fala do Corinthians não tem engajamento. Corinthians com 2 jogos a menos, os caras fizeram uma artezinha lá, Corinthians na lanterna. Vão tomar no seu cu, seus filhos da puta. Você não fala do Corinthians da mídia, né? Mas é isso. Agora o Coringão aí tá em 12º, jogo a menos ainda. Mas agora é hora de virar a chavinha, foco total no São Bernardo. Jogo de domingo pelo Campeonato Paulista. A gente que ainda não tá classificado, a gente ainda não tá garantido, né, no Campeonato Paulista. A gente ainda tem que ganhar esse jogo para garantir a classificação e se classificar bem, né, mano? Porque a gente tem que classificar na parte de cima, o quanto mais alto melhor, para poder decidir os jogos em casa. Porque a gente sabe que a força do Corinthians é muito dentro da arena. Fora de casa, o Corinthians às vezes dá uma ramelada, então quanto mais jogos a gente decide em casa, melhor. Foco total pro jogo contra o São Bernardo. Espero que o Corinthians jogue com o time titular, né? E vamos que vamos, mano. Vamos que vamos, vira essa chavinha, foco pra esse jogo contra o São Bernardo. E é isso, né? Comentem a opinião de vocês, deixa o like, nós estamos junto. Vai Corinthians!